Eu, nobre Apircho. Botou cabelinho, mas ficou bonito. Tá com pinta de prefeito já. Tá com pinta de prefeito, né? Oi? Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. A quórum regimental, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal Taboão da Serra, aos 27 dias do mês de setembro de 2011. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito a todos para que de pé
ouçamos a leitura do texto bíblico em devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo nos termos regimentais. Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 6. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios os matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Palavra do Senhor. Solicito ao seu primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª. Vereador Walter Paulo solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, por ser de conhecimento de todos, contrário que eles se manifestar os favoráveis nesse comissão. Está aprovada a dispensa da ata da sessão anterior por pedido do vereador Walter Paulo. Está em discussão, em votação, a ata da sessão anterior. Como vota a ata da sessão anterior, vereador Valdevan 90, vereador José Aparecido Alves, vereadora Fausta, vereador Thales Franco, vereador Paulo de Souza Félix e o vereador Dr. Alexandre de Pierre.
Aprovado a ata da sessão anterior por unanimidade dos votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há oradores inscritos na tribuna popular Maria Alice Borges Guion. Senhor presidente, na 32ª sessão ordinária, há o orador, senhor Anderson Luiz de Oliveira Nascimento. Senhor Anderson, o senhor dispõe de 5 minutos para fazer uso da tribuna popular Maria Alice Borges Guion. Boa noite a todos, presidente, mesa, vereadora e vereadores, a todos os presentes, principalmente os membros do Conselho Municipal do Negro, Gilberto, João Batista, Selma, Souza, dá um branco, né? Esqueci. A Rose, enfim, nominar as pessoas é meio complicado. Bom, eu venho aqui em nome do Conselho para pedir, para falar da mudança da lei, mas aproveitar um pouco antes e pedir aos nobres vereadores para que façam uma indicação. A cidade está se modernizando, está muito bonita, nós estamos tendo vários empreendimentos aí, como o Vida Nova, o Atua, o Eco, e nós tem 2 ruas que é possível já começar a mudar esse visual da cidade, que seria aqui da Vida Nova, que é a Rua Aprígio, e aquela nova ao lado do mercado Rod Raff, aí no Parque Pinheiros. Eu gostaria que vocês estudassem a possibilidade de nós termos, em vez de iluminação com energia elétrica superior, pudesse ser aterrada como é a Rebouças. Eu acho que a nossa cidade começa a ter uma cara melhor, né? Então seria interessante que vocês pudessem estudar essa possibilidade e a gente mudar o visual da cidade. Até uma questão de segurança, de pipas, enfim, né? E outra coisa é a questão da iluminação também. Somente na Paulo Aires, nós temos as iluminações que iluminam a Avenida Paulo Aires, elas são muito fracas. Então nós pagamos hoje o imposto, a taxa do imposto, mas a iluminação não é suficiente. Isso dá para se ver no ponto de ônibus que tem, onde era em frente ao Multiforja, que quem fica lá não consegue nem ver a pessoa. Então é uma questão de segurança, tá? Então se vocês puderem ver essa questão da iluminação na cidade, a gente agradece. Mas na realidade o que nos trouxe aqui é pedir o apoio de todos os vereadores para uma mudança que nós estamos pedindo na lei que criou o Conselho Municipal do Negro, que é a Lei 15.025, que há necessidade de algumas alterações. Então, houve a lei da criação, onde se fala de uma série de formas de criar o Conegro, de criar sua diretoria, que hoje já não cabe. O Conselho já está aí há 6 anos, nós estamos indo para o 3º mandato. Existem secretarias que foram colocadas naquela época que não existem mais. Então nós propusemos aqui o acerto, na realidade, não é nem mudança, é o acerto da lei, onde nós colocamos mais algumas secretarias que nós entendemos que são importantes para que façam parte do Conselho. Então aumenta-se o número de secretaria e colocamos algumas formas que garantam o funcionamento do Conselho, como o fundo de participação e a eleição. E por que a urgência? O que nos traz aqui referente à urgência é porque nós teremos a eleição do Conselho agora no final de outubro, para que tome posse em novembro. Que é sempre importante para nós que a posse se dê no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E entendemos, pelos prazos que são necessários, que se essa lei não for aprovada hoje, tem todo o trâmite de ir lá para o executivo concordar ou não, nós não conseguiremos fazer a eleição que deve ocorrer agora em outubro, e não conseguiremos tomar posse em novembro. Então, gostaria gentilmente de pedir a todos os vereadores que dêem uma prioridade, dêem uma atenção de urgência. Eu não sei exatamente a denominação que vocês fazem, qual o procedimento, me parece que há necessidade de algumas assinaturas aí, enfim, e que vocês aprovem essa lei para nós hoje. Tá? Eu gostaria de contar com todos vocês. Ok? Obrigado e boa noite. Tenha.
Quero dar parabéns ao munícipe Borba e pode ter certeza que os vereadores, no intervalo regimental, se debruçará sobre o documento e fazerá o que for necessário para que o Conegro não venha ter problema com a sua atuação na cidade e região. Quero também fazer uma ressalva aqui e falar que, de fato, Taboão da Serra está ficando uma cidade muito bonita. Muitas empresas hoje estão de olho em Taboão da Serra. E os empreendimentos também que estão sendo feitos na nossa cidade, né? Com a canalização dos córregos, com os novos recapeamentos. Com certeza, Taboão, cada dia que passa, fica mais uma cidade invejada pelas nossas cidades irmãs aqui da região. Solicito ao senhor primeiro secretário para que verifique se ainda há mais oradores inscritos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, na 32ª sessão ordinária não há mais oradores. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da ata da... Desculpa, para que faça a leitura do material de expediente. Vereador Valdevan 90 solicita a dispensa da leitura do material do expediente, por ser de conhecimento de todos, contrário que ele se manifestar, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o pedido da dispensa da leitura pelo vereador Valdevan 90. Encaminho os projetos às comissões permanentes da Casa. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura das indicações e requerimentos constantes da pauta. Vereador Valdevan 90 solicita a dispensa da leitura das indicações, por ser de conhecimento de todos, e pede que seja feito pela ordem, vereador Cido. E pede que seja feita também votação em bloco das indicações constantes da pauta. Consulta o plenário, contrário que eles manifestar os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado o pedido de dispensa da leitura das indicações. Está em discussão, em votação, as indicações constantes da pauta. Vereador Cido, para encaminhamento de voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha, os internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu vim encaminhar aqui, o vereador Cido tem 5 indicações, todas elas de recuperação. Indicação 1519, aqui da Praça Uruguai, onde é recuperação da área. Também uma indicação de número 1520, também aqui, recapeamento e reconstrução de valeta, em frente também à Praça Uruguai. Tem aqui a indicação de número 1521, da Rua Dulce dos Santos, também aqui no Jardim Maria Rosa. Uma indicação de número 1522, da Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, aqui também no Jardim Maria Rosa. Senhor presidente, eu também quero aqui, o senhor Anderson veio aqui, falou sobre a questão também da iluminação, e sem dúvida nenhuma, acho que todos nós, ao recebermos nossa conta de luz, todos nós nos deparamos aí com a taxa de luz. E o que nós não vemos é a luz. Hoje eu estive lá no São Judas, mais uma vez na Viela 2, uma questão que eu venho, desde o início do meu mandato, questionando. As pessoas chegam na escuridão e saem na escuridão. O governo disse que ia ser, Taboão da Serra, essa cidade de país, 2 lâmpadas em cada poste. Até agora eu não estou vendo nenhuma.
uma lâmpada seria o suficiente. Então, eu espero que realmente que seja cumprido. Ninguém está pedindo nada, está sendo pago, a população paga pela taxa de luz. Se a população paga a taxa de luz, é um direito dela, não é esmola. Então, eu espero que seja, sim, garantido o direito do cidadão, uma vez que ele paga os seus tributos, uma vez que ele paga os seus impostos, e principalmente quando o imposto ele é direcionado para uma função. Se o destino do dinheiro é para a iluminação pública, que assim seja garantido para todos. Ontem eu estive presente aqui, quero ter o vereador Olívio Nóbrega, que é o presidente da Comissão de Segurança, e eu fui representando a comissão. Foi conseguir que a comissão fosse feita lá no Jardim São Judas. Por quê? Jardim São Judas e a região, Samorrites, e todos os bairros ali, Maria Helena, Jardim Salete, nós sabemos que o índice de violência lá, presidente Macário, é muito alto. Agora, pasmem vocês. As reuniões do CONSEG, do Pirajussara, vereador Paulo Souza Félix, elas geralmente acontecem lá no Sindicato dos Químicos, na Viliase. O vereador Cido mandou um ofício para a Prefeitura Municipal Taboão da Serra solicitando que a reunião fosse feita na escola Darcy Ribeiro, uma escola pública, uma escola que sempre foi alvo de vândalos, uma escola que eu bastante lutei para que tivesse a presença da Guarda Municipal. Mas, vereador Olívio Nóbrega, a resposta que eu tive do senhor secretário Marco Porta, talvez a menor que pudesse ter de um secretário, a menor, uma resposta muito pequena para um governo. Ele negou a escola para que fosse feita a reunião do CONSEG. Não era reunião política, não. Era reunião para discutir segurança pública na nossa comunidade. Eu realmente, olha, eu repudio simplesmente uma ação de um governo que não libera um equipamento público para que seja feita uma reunião para discutir uma questão tão problemática que é a segurança pública. Então está aqui o ofício, é negativa de um secretário de governo para não ser feito. Mas graças a Deus, o padre Wilson da Igreja Santa Margarida liberou espaço e ali nós fizemos a reunião, foi muito produtiva. Tivemos ali vários comerciantes, a população em peso, mas estou aqui colocando a minha indignação, a minha total indignação. Se tentaram ferir o vereador Cido, negando a possibilidade de fazer a reunião na escola, eles feriram sim a comunidade, a região, porque era uma questão para discutir a segurança pública da região, e não uma questão para fazer uma festa. Talvez se fosse para fazer uma festa de funk, uma festa mundana, aí talvez tivesse liberado. Mas discutir segurança pública com as autoridades, como estava lá o capitão Jairo, aí não é negado o equipamento público. Então, estou soltando aqui, estou dizendo que, para mim, é o ato menor que pode ter de um governo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Souza Félix, para encaminhar a votação, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, os preclaros colegas vereadores, plateia aqui presente, a imprensa, os internautas. Vereador Cido, eu quero fazer coro às suas palavras, porque eu me lembro que quando da votação do aumento da taxa de luz, iluminação pública, diziam que Taboão seria a cidade-luz. Quizás ofuscaria Paris. Paris, como todos sabem, é a cidade-luz do universo. Mas a iluminação de Taboão seria tão potente e tão forte que lá, vereador Tales, da Lua, duas coisas seriam visíveis ao olho humano: a muralha da China e a iluminação pública de Taboão da Serra.
Essas duas obras seriam contempladas no universo, vereador Alexandre. Quiçá se os astronautas olhassem direto para Taboão, ficariam cegos. Tanta iluminação que teria nessa cidade. Os ratos nas vielas seriam vistas a quilômetros de distância. Haveria um identificador, uma luz especial, um spot, né, que identificaria em plena viela, a olho nu, a quilômetros, que Taboão seria iluminado dessa forma. Mas vem aqui o vereador Cido, contrariando toda a expectativa, e diz que há pontos escuros, obscuros, pontos não iluminados. E isso é grave, porque o povo está pagando mais. Esta Câmara acreditou, vereador Aprígio, no mito da cidade luz, e, no entanto, astronômico, pelo que nós vimos, foi só os preços aumentados da taxa de iluminação pública. Então, eu quero aqui, vereador Cido, me solidar a Vossa Excelência também, quando diz que o Conselho de Segurança, ao pedir uma escola para fazer uma reunião, lhe é negado espaço. Nós fazemos aqui, e temos praticado isso, que no interesse da cidade, qualquer projeto de interesse da cidade tem o nosso apoio. Nós não podemos ser contra os interesses da cidade. Mas a cidade, quando nega uma escola para fazer uma reunião desse naipe, está sendo contra o interesse público. De um governo que se preza republicano, vereador Walter Paulo. Então, quando um vereador ou uma entidade pede um espaço para discussão de segurança e o governo nega, esse governo está a desserviço da sociedade, mas a igreja cedeu espaço e eu sei que a reunião foi um sucesso. Me lembra aquela música do cidadão em construção, do operário em construção, que ele construiu o prédio, depois não podia entrar lá. Construiu a escola, podia, depois não podia entrar lá. O operário construiu a prefeitura, não pode entrar lá. Mas a igreja, moço, a igreja abriu as portas. E lá foi feita a reunião, e lá discutiu-se a questão da segurança, e ela navevá, como diria Federico Fellini, ela navevá. Então nós estamos aqui, senhor presidente, também diante de uma outra coisa que eu reputo uma coisa inaudita, uma aberração da natureza. Teve uma convenção do PSB aqui no domingo, vereador Onishi, e o prefeito disse aqui, numa entrevista à imprensa, o seguinte: sobre o escândalo que se abateu em Taboão da Serra, com dezenas de prisões e tudo mais. Eu tenho mais elementos na investigação do que a polícia. A polícia não sabe quantas pessoas foram lá e se beneficiar. E eu sei. O prefeito diz que sabe mais do que a polícia sobre a investigação. Então eu quero pedir, presidente Cido, que Sua Excelência amanhã ainda notifique o senhor prefeito para dizer o que ele sabe sobre a investigação. E se ele não o disser, ele está prevaricando, ele está acobertando, está omitindo informações da polícia, por consequente, da justiça e desta comissão especial de inquérito. Se o prefeito fez uma bravata, se era um faroleiro, ele vai ter que dizer aqui que realmente não foi isso que ele quis dizer. Mas se ele confirmar essas informações, ele tem que trazê-la a público. E peço ainda, senhor presidente, seja informado ao Ministério Público do conteúdo desta matéria, para que ele, não o falando à comissão, que seja chamado ao Ministério Público para explicar as razões que o fazem omitir vereador Olívio Nóbrega, membro dessa comissão. Por que que ele não disse para a polícia o que sabe? E se ele sabe e não diz, está previsto o crime de prevaricação, que pode originar um crime de responsabilidade, que pode originar uma nova ação de afastamento do prefeito desta casa. Diz a Bíblia que o que mal que faz ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. É o que sai da boca do homem, que às vezes faz mal, não faz mal para o corpo, faz mal para o espírito, ministro Alexandre, mal para a alma. E um prefeito não pode se dar o luxo de, com todo esse tsunami
que ocorreu na cidade, dizer que ele tem mais informações, que ele sabe o tamanho do rombo, que ele sabe as pessoas que se beneficiou. Está aqui, o vereador Wagner Stein. Que ele diga, então, quem foram as pessoas que se beneficiaram. Que ele sabe. A Comissão Especial de Inquérito, depois de 5 meses investigando, ainda não sabe. Todos. A polícia, com 25 inquéritos abertos, não sabe. O Ministério Público e os promotores, que são 10 promotores de justiça, ainda não sabem. Seguramente a juíza não sabe, mas o doutor Evilásio sabe. Ele sabe. Pelo menos é o que diz aqui na imprensa. Então, senhor presidente, acho justo inquiri-lo. E se não houver resposta, eu já, senhor presidente, vou pedir a convocação do senhor prefeito na Comissão Especial de Inquérito, para que diga na Comissão Especial de Inquérito o que ele sabe. E que se ele não souber, e se ele está falando, se ele está dizendo é uma falácia, se ele é um faroleiro, se é uma fanfarronice, que isso fique expresso perante a opinião pública. O que não pode é o mais alto mandatário da cidade, o chefe do Poder Executivo, vir aqui com escárnio, com zombaria, dizer que ele tem mais informações que todo mundo e que ele guarda para si. E ele não pode guardar para si, porque essas são informações públicas e que devem ser reveladas à luz do dia e à luz da sociedade. Quero me solidarizar com Vossa Excelência, vereador Cido, e quizás no próximo voo da Sputnik soviética ou da Discovery americana, num ano longínquo, as luzes de Taboão poderão ser vistas da Lua, mas não é o caso ainda hoje. Obrigado. Como vota as indicações, vereador Valdevan 90, vereador José Aparecido Alves, vereador Walter Paulo, como vota vereador Olívio Nóbrega Filho, vereador Dr. Alexandre De Pieri. Está aprovadas as indicações constantes da pauta por unanimidade dos votos. Senhores vereadores, está em discussão, em votação, os requerimentos constantes da pauta. Pela ordem, vereador Valdevan 90. Para encaminhamento de votação, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, público e imprensa presente, os internautas que nos assistem. Senhor presidente, a minha questão de ordem é encaminhar um requerimento, a qual eu já até mesmo protocolei aqui nessa casa, e protocolei na mão do presidente da SEI. Infelizmente, esse documento não veio para a pauta, nos seus motivos. Então, como esse documento não veio para a pauta, eu quero fazer esse requerimento verbal aqui, e quero que o senhor submeta a apreciação, a votação dos demais membros dessa casa. Esse documento que eu protocolei, ao qual eu pedi até discutir dentro da SEI, tá certo? Eu sei que os trabalhos estão se evoluindo, né? Nós estamos aí conseguindo descobrir algumas questões. Eu sei que todos os membros da SEI têm desempenhado o seu trabalho, a sua função, mas esse pedido meu, esse requerimento aqui, que eu venho aqui a essa tribuna pedir, é o afastamento do relator da SEI, por diversos motivos, ao qual eu já até mesmo coloquei por relator, membro da comissão, o pedido do afastamento, ao qual eu tenho feito esse pedido já, né, protocolado aqui na casa, já conversei
os demais membros da SEI, desse pedido, né, ao qual eu estou fazendo nessa tribuna. Não é para acabar jamais a SEI. Espero que o senhor tome essas providências, tá certo? E, com a votação sendo favorável ao afastamento do relator da SEI, que o senhor indique de imediato um outro vereador dessa casa e a comissão se reúna para realmente, de fato, ver quem é o novo relator da SEI. Tá certo? Então, eu peço aqui, desde já, a compreensão dos demais membros da SEI, dos companheiros dessa casa, que venha a ser votado agora esse requerimento ao qual eu faço aqui verbal, tá certo, nessa tribuna. Então, eu espero que os companheiros entendendo esse pedido, que o presidente de imediato coloque em votação e em apreciação aos demais vereadores. É isso que eu tenho a dizer. Não é para findar a SEI tem muito a fazer. Eu acredito que tem muita coisa para se investigar, tá certo? Então eu peço a compreensão dos demais vereadores. E é isso, senhor presidente, que eu tenho a falar aqui, o que me cabe nesse momento. Obrigado. Vereador Valdevan 90, o senhor falou que está fazendo um requerimento verbal com relação ao integrante da SEI, vereador Paulo Souza Félix. Esse documento o senhor entregou ao presidente da comissão da SEI e o senhor entregou aos demais vereadores? Pela ordem, vereador Cido, pelo 102, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, a comissão especial de inquérito, quando ela é constituída em plenária. E quando foi apresentado uma solicitação do vereador Valdevan 90, que fosse destituído o relator e vereador Paulo Souza Félix, o vereador Cido encaminhou esse documento à Procuradoria da Casa. E a Procuradoria da Casa, ela deu parecer dizendo que não cabe ao presidente da Comissão Especial de Inquérito destituir nenhum membro. Que uma vez que ela foi constituída em plenário, cabe sim ao Judiciário dar o seu parecer. Então, não prevariquei da minha função, eu segui aquilo que diz a lei, Então, eu tenho a minha tranquilidade, a minha convicção e digo que, de qualquer maneira, o vereador Paulo Souza Félix tem o meu voto favorável para que permaneça na Comissão Especial de Inquérito. E, como disse aqui, a Procuradoria, o parecer dela é que o Judiciário, sim, que deve definir. Assim como o vereador Alexandre Pierre, como mesmo havia solicitado a sua saída, o mesmo quando ele quis retornar para a Comissão Especial de Inquérito, o mesmo entrou com mandato de segurança, na qual foi negado. Então, eu estou aguardando o parecer do Judiciário. Se o Judiciário, assim ele disser que o vereador Paulo Souza Félix tem que ser destituído, assim eu acho que tem que ser feito, cumprido a lei. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento de requerimento, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, imprensa presente. Vim aqui encaminhar o requerimento de número 275 de 2011. Requer a mesa, ouvido o pleno, que seja consignado juízo ao Poder Legislativo Municipal, voto de pesar. Nós tivemos no dia 18 de setembro um assassinato em nossa cidade do munícipe Luan Franklin de Menezes Silva. Ele estava ali na mediação daquele bar do Peixe. Não sei se é um bar, se é uma boate. A imprensa falou que é uma boate. Perto do Aquiratada. Um salão de festas.
E segundo o que foi relatado pela imprensa, foi um policial militar que estava fazendo, um PM que estava fazendo a segurança no local, que desentendeu com os jovens e ocorreu uma morte em frente nas mediações ali daquele bar. Eu queria pedir aqui encarecidamente o voto dos senhores, queria pedir, senhor Olívio Nóbrega, vereador da Comissão de Segurança, junto com o vereador Cido e a vereadora Fausta, que nós se debruçássemos sobre esse tema. Até quando a Polícia Militar, que serve-nos com um exemplo de segurança pública, vai ficar fazendo os chamados bicos, vai ficar matando os nossos jovens no município, vai ficar cometendo assassinato, porque independente do que aquele jovem fez, nada justifica tirar a vida daquele rapaz. Um rapaz novo, de provavelmente 20 anos. Então, vereador Olívio, peço ao senhor que encarecidamente, junto com a Comissão de Segurança, que nós vamos oficiar a Polícia Militar para que se tome alguma providência em relação a esses policiais que estão na corporação, mas não têm controle nem dos seus atos, nem das suas ações. Isso não pode ficar impune, essa Câmara tem que se posicionar. E eu gostaria que os meus nobres companheiros votassem a favor desse requerimento. Muito obrigado, muito obrigado. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura do pedido do vereador Valdevan 90. Ao excelentíssimo senhor José Macário Santos do Filho, presidente da Câmara Municipal Taboão da Serra. Taboão da Serra, 6 de setembro de 2011. Senhor presidente, tendo em vista a denúncia de grande relevância e também protocolizada no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o membro e relator desta comissão, Paulo Souza Félix, na tarde de segunda-feira, dia 5 de setembro de 2011, diz o artigo 40 do Código de Processo Penal: quando em autos ou papéis de conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Consultando a minha assessoria jurídica, tem informar o que segue. Como reza no artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigações próprias das autoridades jurídicas. Por analogia, posso concluir que temos poder de juízes em colegiado. Dessa forma, diz o Conselho Nacional de Justiça, o juiz deve ser declarado impedido para julgar os casos determinados onde há uma denúncia contra o próprio. Há alguns casos em que o juiz deve deixar de julgar, pois existe algum elemento que interfere ou pode interferir em sua imparcialidade. Tratam-se dos chamados casos de impedimento e suspeição que estão previstos no artigo 95.1, 96, 97, 99, 100 e 101 do Código de Processo Penal. Sim sendo, o presidente solicita a suspeição dos trabalhos e o afastamento imediato do membro, juiz e relator Paulo Souza Félix, para manter a lisura e transparência dos trabalhos dessa comissão. Atenciosamente, José Valdevan Jesus Santos, membro da Comissão Especial de Inquérito. Senhores vereadores, como os senhores receberam o documento e o vereador faz esse requerimento verbalmente, então eu coloco ao plenário para que o plenário aprecie. Pela ordem, vereador Paulo Souza Félix. Senhor presidente, em primeiro lugar, se é um requerimento, eu peço para discutir, para levar para a sessão seguinte. Mas como não é um requerimento, é um requerimento verbal, que está previsto no artigo 150, então eu vou ler o artigo 150 para que nós possamos estabelecer aqui o debate. O artigo 150, e nem vou entrar no mérito dessa denúncia inepta, que eu já desafiei o vereador a apresentar provas,
e as provas que ele trouxe foi tão ridícula que até agora ele não falou mais sobre isso. Mas nem vou me ater a essa questão. É samba de uma nota só. Requerimento a todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara por ser intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. Parágrafo único. Quanto à competência para decidir, os requerimentos são duas espécies. Sujeitos apenas a despacho do presidente, sujeitos à deliberação do plenário. Serão de alçado o presidente da Câmara e verbais os requerimentos que solicitem a palavra ou desistência dela, permissão para falar sentado, leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário, observância de distribuição regimental. Retirada pelo autor de requerimento, verificação de presença, informações sobre os trabalhos, requisição de documentos, processo livre, preenchimento de lugar em comissão, declaração de voto. Esses são o que prevê o artigo 150, 151 e seguintes. Se é um requerimento formal, eu peço discussão e vou entrar no mérito da matéria. Aliás, se alguém tivesse que ser destituído dessa comissão, o vereador Valdevan Noventa, que já pediu para sair algumas vezes e não teve coragem para fazê-lo. E, aliás, se for ver as atas das reuniões, o vereador Valdevan tinha que ser destituído por falta, por omissão, por negligência e por desídia, que é o que mais faltou. É o que menos quer apurar. Que autoridade moral tem o vereador Valdevan Noventa para pedir alguma coisa na comissão, que ele só falta. Uma hora ele está em Sergipe, outra hora está na Bahia, outra hora está doente, está com pressão alta, pressão baixa, pressão do lado, pressão... Ele não vem. Não vem. A pressão sobe, ele desce. A pressão desce, ele sobe. Né? Eu já vim aqui, eu sou diabético, vereador Valdevan Noventa. Tenho pressão, tomo remédio e não falta. Estou aqui, ó. Estou aqui na trincheira, aqui, ó. Aqui na amarela, não. Agora, isso que o senhor está fazendo, nós já sabemos que uma outra jogada é para desmobilizar a Comissão Especial de Inquérito. Nós sabemos disso. Está a serviço de outra coisa. Não é? Agora, presidente, eu peço discussão do requerimento. E nem tem requerimento, é requerimento verbal. O requerimento verbal é sujeito a despacho do presidente, não é do plenário. Tá certo? Se o presidente acha que vai acabar com a Comissão Especial e assumir o ônus, acho que é uma decisão de Vossa Excelência. Tá certo? Eu vou guardar os meus recursos, vou recorrer às instâncias que forem necessárias, né? Mas não acho que é de um golpe, presidente. Dessa forma, e Vossa Excelência é testemunha do trabalho dessa Comissão Especial de Inquérito que resgatou a imagem desse Poder Legislativo. Vossa Excelência falou, inclusive, lá dentro na reunião dos vereadores, e eu me senti muito enaltecido por isso. Não é à toa que nós estamos aqui, cada vez com 8, 10 horas, ouvimos mais de 50 testemunhas, fizemos dezenas de diligências. E o vereador Valdevan, pega as atas. Vamos ver do que ele participou. Se participou de 1/3, foi muito. Então o vereador vem aqui pedir para afastar quem está trabalhando. Pede para sair, 01. Pede para sair. O senhor não quer trabalhar? Deixa os homens trabalhar. Deixa quem quer trabalhar. A comissão tem 40 dias para terminar o seu mistério. Nós já apuramos muita coisa. Nós levantamos muita coisa. Nós não sabemos mais que a polícia, que nem o vereador, o prefeito, não. Mas nós temos informações que estão subsidiando, que estão trabalhando juntos, entrelaçados, as autoridades preocupadas com a moralidade nessa cidade. Então, senhor presidente, só quero fazer isso porque eu não acredito que um sopro desse vai derrubar uma pirâmide como a Comissão Especial de Inquérito. Com as milhares, temos 30 mil folhas, 30 mil documentos analisados já por essa comissão. Não sei se o vereador Valdevan Noventa viu alguma dessas 30 mil folhas. Não viu. Se viu, não sabe. Se eu fizer uma pergunta para o senhor não sabe. Se eu perguntar para o senhor doutor Gonoró, o senhor não sabe. Se eu perguntar sobre a IACTA, o senhor não sabe. Se eu perguntar sobre CONAN, o senhor não sabe. O senhor não sabe nada. O senhor não sabe nada. E não sabe mesmo. Se eu for debater com o senhor vai ser humilhado. Porque o senhor não sabe. O senhor não sabe. Tá? O senhor é truculento. A truculência, mas aqui truculência não vence. Ninguém tem medo do senhor aqui. Tá certo? Nem tem por que ter. Tá certo? Então, Vossa Excelência na truculência. Mas truculência contra a inteligência vem perdendo desde que o Homo sapiens derrotou os Neandertal. Há milhares de anos. Quando o homem ficou erecto, o Homo erectus derrotou os Neandertais há milhares de anos. A inteligência venceu a força, não é aqui não, vereador Tales. A inteligência venceu a força nos primórdios da humanidade. Então, eu quero pedir, senhor presidente,
que essa comissão siga o seu trabalho sereno, tranquilo. Nós sabemos que o tsunami, o pior já passou, a comissão está trabalhando em paz, está vindo aqui as testemunhas. Amanhã, senhor presidente, está previsto aqui o depoimento do senhor Maurício da IACTA, vereador Wagner. O senhor sabia que o presidente da IACTA foi destituído? O senhor sabia? Não sabia, né? Pois é. Ficamos sabendo na diligência que fizemos lá no pronto-socorro da Antena. E sabe por que ele foi destituído? Não falaremos agora. Estamos investigando. Quando nós já temos elementos, sabemos por que ele foi destituído. Sexta-feira vai vir aqui o senhor Stefan Neuding, dono da Stan, uma das maiores empreiteiras de São Paulo. Na outra audiência, o vereador Wagner mandou uma procuradora para falar por ele, nós não aceitamos. Vai vir ele pessoalmente aqui. Ele não é maior que ninguém, não. Porque ele é um grande empresário, ele não vai vir depois, vai sentar ali, ó, naquela cadeira e vai ser interrogado, inquirido pela Comissão Especial de Inquérito. Então, essa comissão, senhor presidente, está agindo com lisura, e eu falo como relator. Está agindo com independência, com autonomia, sem perseguir, sem proteger, e esse é o nosso mistério. Ao contrário do vereador 90, que não vem na Comissão Especial de Inquérito, falta, aliás, eu vou estudar o regimento, ver se eu posso pedir o seu afastamento por negligência, desídia, omissão, e o senhor já pediu para sair mesmo? Pede 01, pede para sair. Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo Souza Félix já fez a leitura do mesmo em tribuna. O vereador Valdemar 90. Tá bom. Depois da questão de ordem do vereador Olívio Nóbrega, pedirei ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 150. O requerimento já está em votação. Não, coloquei em discussão, em votação, e o vereador Cido já encaminhou a votação dele. O vereador Cido já encaminhou a votação quando ele... O vereador Cido... Não, o vereador Valdemar 90, quando eu coloquei em discussão, em votação, ele pediu uma questão de ordem e fez o requerimento verbal. Tem a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu estou na questão de ordem ainda. Senhor presidente, eu ouvi claramente quando o companheiro 90 solicitou um encaminhamento de votação num requerimento 150, baseado no artigo 150. Esse requerimento não está na pauta, razão pela qual eu estou aqui atento a ele. Mas o requerimento, o artigo 150 foi lido e ele não compete diretamente ao assunto pleiteado e ora encaminhado, porque é um assunto estranho à pauta. É isso que eu estou pedindo, a Vossa Excelência, a explicação, quais os requerimentos que estão para encaminhamento, para que eu possa fazer encaminhamento. É do 272, do 273 e diante, qual seriam os requerimentos, presidente? Por gentileza. Todos os requerimentos constantes da pauta que está aí com Vossa Excelência. 269 em diante. 269, exatamente. Os requerimentos, inclusive a pedido do vereador Valdemar 90, as indicações dos requerimentos fosse votado em bloco e pediu a dispensa da leitura dos mesmos. Tá. Então, o requerimento 269, presidente, aí agora, encaminhando a votação do mesmo, é do companheiro José Aparecido Alves, que requer que tome imediatas providências cabíveis abusivas adotadas pelo consórcio rotativo em Taboão da Serra, de estacionamento. Então, esse requerimento é em caminho favorável. É um requerimento do companheiro Cido, do DEM. Eu não vou ler na íntegra, mas deu para o básico, aqui o entendimento básico, é que ele pede ao Executivo as providências cabíveis e vai ter a resposta se aprovado pelo plenário. Que o requerimento, para que todos se lembrem muito bem, ele compete à informação. Se porventura o artigo 150 fosse acatado pelo presidente, que não está em pauta, não está em discussão, não está ainda em tema, seria para informação e nunca para destituição. Por analogia, nós podíamos usar o 155, parágrafo único, mas o 155 ele especifica quando alguém da cidade nos questiona algum requerimento.
Então o 150 não é pertinente, mas vamos então ao 270, que é do vereador Alexandre de Pierre, que eu também voto favorável à Associação de Taboão da Serra de Kung Fu Garra de Aia, pela sua participação no 10º Congresso, no 10º Campeonato Paulista de Kung Fu. Também voto favorável a ele, um caminho favorável. E o 271, do Alexandre de Pierre, que é inserção de volta no voo ao transcurso nacional da luta da pessoa portadora de deficiência. O artigo 272, colegiado de vereadores, requer a mesa, com relação aos professores do liceu que foi suspenso, também em caminho favorável. O 273, que está aqui em pauta também, viabilidade para a implantação do sistema integrado de transporte, também do vereador Alberto Queiroz, que eu também encaminho favorável. O 274, do Macário, do vereador Macário, delimitar como área de segurança Rua José Azevedo tal, que o 274 se refere ao 36º Batalhão da 4ª Companhia de Taboão da Serra. Também favorável. O 275/2011, Thales Franco, requer a mesa a questão que ele citou aqui, do jovem que... Luan Frank, que faleceu nos últimos dias, próximo ao Bar do Peixe. Ele solicita aqui um voto de pesar aos familiares, também em caminho favorável. Ao Thales Franco, também novamente, voto de louvor à irmã senhora Rosana Aparecida Dias Melo, do grupo de louvor da Assembleia de Deus, também em caminho favorável. O José Aparecido requer que nos termos regimentais, iluminação na rua Teófilo Otônio, favorável também. E ao competente, implantação na rua Leópolis, Jardim Trianon, também favorável à iluminação. Ronaldo Onishi, sobre a estrada Tenente da Cunha, também favorável. Então, os requerimentos em pauta que estão para votação, pelo meu entendimento e por explicação do presidente, são esses, que compete à deliberação no plenário, que é requerimento de informações. O requerimento, ora, entregue a mim ali, não um requerimento, mas a cópia de um ofício interessada ao presidente da SEI, vereador Aparecido, foi alvo de debate na comissão com a Procuradoria da Casa e vimos que a formação da CPI está legal. Destituição da CPI não é da forma que está sendo pleiteada. Então, nós não vamos passar por um vexame de votar um pedido de informação à comissão, à CPI ao presidente, pleiteando e transformando num pedido verbal de requerimento que não compete nem ao presidente, nem ao plenário. A forma e a adequação para a destituição de qualquer membro de comissão ou processo de qualquer vereador não é essa, de requerimento da forma apresentada. Então eu não vou votar uma coisa, se tivesse votação, sem pé nem cabeça. Para que se votar algum requerimento aqui, tem que ter consistência, tem que ter embasamento legal e tem que ter os artigos do regimento ou da lei orgânica que afronta tal atitude. Então, quero crer que o pedido verbal será rechaçado pelo presidente de imediato, que já foi alvo de discussão na comissão especial, que nós não vimos nenhum indício de envolvimento do membro da comissão em qualquer falcatrua que pudesse estar agindo ou que agiu na cidade. O que eu me lembro muito bem, nos passar dos anos, é que o assunto em pauta colocado, aferindo, imputando ao vereador Paulo Félix alguma atitude, foi um assunto que já foi alvo da Comissão de Justiça há muito tempos atrás. E foi aprovado por unanimidade na casa, pedindo o seu arquivamento por falta de provas, por falta de consistência legal, para se apurar, para se afastar ou para se caçar qualquer vereador, naquela ocasião já. Que estão vindo à pauta o mesmo assunto já debatido por diversas vezes e sepultado pela Câmara há muito tempo atrás. Então, se o projeto, se um pedido for de forma adequada, compete à Comissão de Justiça deferi-lo e tratar da posição que deve ser discutida. Mas assunto já discutido na Comissão de Justiça não deve ser discutido, porque o parecer da Comissão de Justiça é inquestionável a sua decisão. E já foi dado um parecer favorável, derrubando
toda e qualquer denúncia que está sendo voltada à tona do mesmo efeito, do mesmo pedido. Então, esses são os requerimentos que eu vou votar favorável, do número 269 até o 279, que está em discussão, em votação no sistema de bloco, que houve um acordo de todos os senhores vereadores. Outro assunto contrário a isso vai ser alvo de debate e tem que ter os apontamentos legais para que seja votado. Então, era essa a minha posição, vereador Paulo Félix. E trarei e voltarei à tribuna com mais argumentos, porque fui surpreendido também, um assunto já debatido e arquivado na própria comissão, sem constar o assunto discutido em outras comissões e arquivado pelo plenário da casa. Então é isso, me reservo o direito de voltar, se é que vamos discutir um pedido apresentado de requerimento que deveria ser informação e não de afastamentos, se assim pudéssemos pensar que fosse. Não é dessa forma que se apresenta. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu quero invocar o artigo 39 da Lei Orgânica do Município, que diz aqui textualmente o seguinte: as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigações próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, sendo criados mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Então, senhor presidente, a Comissão Especial de Inquérito não julga ninguém. Eu sei que tem uma quinta coluna nesta casa, na Procuradoria desta casa, tem uma quinta coluna aqui, que, na minha opinião, em vez de ser procuradora da casa, serve aos interesses também do Poder Executivo, que é nécia em regimento, em lei orgânica. Aliás, a Comissão de Justiça, eu tenho percebido, que sequer tem acompanhado os pareceres dessa tal procuradora, não é? E diz ali que a Comissão Especial de Inquérito, eu sou juiz, tenho poder de tribunal. Os membros da Comissão Especial de Inquérito têm membro de juiz, só na cabeça dela. A Comissão Especial de Inquérito não julga ninguém, apura e está aqui. Encaminha ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. O vereador Olívio já tinha pedido uma investigação, uma sindicância sobre essa pessoa, eu vou formular por escrito. Vou formular por escrito, senhor presidente. Porque eu tenho observado aqui nesta casa que aqui nós não podemos ter cavalo de Troia. O parlamento não pode pagar funcionário que está a serviço de outro poder. Isso não pode permanecer nesta casa. Então eu quero aqui, senhor presidente, repudiar essa tentativa de desestabilizar mais uma vez a Comissão Especial de Inquérito, colocando argumentos falsos, que o artigo 39, por si, já desmente que o poder, a autoridade judiciária, quando se fala, não é o do Poder Judiciário. O vereador não vai pôr toga aqui e beca de magistrado e sair julgando ninguém. A Comissão Especial de Inquérito encaminha ao Ministério Público, e ao Ministério Público compete mover as ações, se achar que há elementos, que há indícios, que há crime, o Ministério Público vai tomar a sua ação independente. O papel da Comissão Especial de Inquérito não é mandar prender ninguém, não é julgar ninguém, é encaminhar para o Ministério Público para que ele tome as providências de acordo com o artigo 39, que diz que se encaminha ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. É isso que diz, vereador Tales, o artigo 39 da Lei Orgânica do Município, que remete à Constituição Federal. Esse artigo remete à Constituição Federal da República do Brasil. Então, senhor presidente, eu estou aqui muito tranquilo, muito sereno. Eu sei que o respaldo da Comissão Especial de Inquérito é grande na sociedade. Eu sei que a desestabilização da comissão pode servir aos interesses subalternos, mas vai solapar ainda mais o pouco de credibilidade que essa casa tem no meio da sociedade civil.
Nós sabemos que se a Câmara não quer se levantar, se a Câmara quer se cada vez ficar mais baixa, se cada vez mais ela quer... e a sarjeta, ela vai. Mas vai com o meu grito aqui veemente de contestação. Vai aqui com o grito de quem viu e ouviu o que ocorreu nessa casa durante esses meses. Não é com uma chicana jurídica mal feita, mal preparada, de gente despreparada, que isso vai ser levado a efeito. Tenho certeza, o artigo 150 diz claramente, não cabe. Está elencado aqui, no artigo 150, o que é passível de requerimento verbal. Está aqui. O que pode fazer? Tem 8, 9, tem 10 itens no artigo 150, que aliás não é o 150, presidente, é o artigo 151, porque o artigo 150 tem duas coisas. Um artigo 150, requerimento do verbal, parágrafo único, competência para decidir, A, B, sujeitos a despacho do presidente, sujeito à deliberação do plenário. Artigo 150 tem 4 linhas. O artigo 151, senhor presidente, é que trata da matéria. Elenca aqui, senhor presidente, o que pode ser feito com requerimento verbal. Eu vou ler os 10, mais uma vez, porque as pessoas que não têm o regimento possam saber. O que pode com requerimento verbal? 1, palavra ou a desistência dela. 2, permissão para falar sentado. 3, leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário. 4, observância de disposição regimental. 5, retirada pelo autor de requerimento verbal escrito ainda não submetido à deliberação do plenário. 6, verificação de presença ou de votação. 7, informações sobre os trabalhos ou a pauta da ordem do dia. 8, requisição de documentos, processos, está apagado aqui, continua. Processos, livros existentes na Câmara relacionados com proposição ou discussão no plenário. 9, preenchimento de lugar em comissão. 10, declaração de voto. Preenchimento de lugar em comissão, senhor presidente, quando a comissão está vazia. Quando não tem um membro, o senhor preenche a comissão. É isso aqui. E o 10º ponto, declaração de voto. Não tem nada a ver com destituição de vereador, de comissão especial de inquérito, não tem nada a ver. Então, o requerimento verbal só pode ser utilizado para esses fins. Todos os vereadores aqui estão com o regimento em mãos e está aqui o que é possível fazer. Então, senhor, aqui o senhor não pode tudo, não. Aqui o senhor é escravo do regimento interno. O senhor não é César. O senhor não é imperador, o senhor não é Calígula. O senhor é o presidente da Câmara e o senhor é o primeiro a obedecer ao regimento interno. Então, eu peço a Vossa Excelência que, obedecido o regimento interno, não previsto o requerimento verbal, que Vossa Excelência já dê por inepto e vai fazer da forma regimental. Esse tipo de coisa, senhor presidente, espero que não recaia essa mácula, essa nódoa sobre a sua presidência da Câmara. Obrigado. Vereador Paulo de Souza Félix, só um minuto que eu já cedo a sua questão de ordem. Vereador Tales, pode ficar na tribuna. Vereador Paulo de Souza Félix, eu tenho falado aqui nesta direção, desde quando eu assumi, que essa casa jamais pode cometer injustiça e que também essa casa não tem o direito de prevaricar. Nós vamos, de fato, seguir o que diz o regimento interno e a lei orgânica do município. Pedindo orientação à assessoria jurídica. A assessoria jurídica já me deu o caminho aqui, a orientação, e do jeito que diz o regimento interno e a lei orgânica do município, vai ser feito. Não será cometida injustiça nesta casa, também não vamos prevaricar. Com a palavra, para encaminhamento de votação, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu pedia... O senhor pediu uma questão de ordem. Questão de ordem também, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu queria pedir preferência no requerimento 275 e 276, que nós votássemos ele, presidente, depois voltássemos a essa discussão do pedido verbal do vereador Valdemar 90. Queria que fosse submetido ao plenário. Por favor. Senhores, vereador Tales, já foi pedido votação em bloco pelo próprio vereador Valdemar 90 dos requerimentos. Mas eu já consultei o plenário, vereador Paulo Souza Félix.
Mas na hora em que eu solicitei o plenário, o senhor não se manifestou. O senhor ficou calado. Vereador Paulo Souza Félix. Então, já que o senhor não viu eu consultando o plenário, eu vou fazer cumprir o regimento, como diz que tem que ser feito. Preferência do vereador. Você pediu destaque no requerimento? 275. Está em discussão, em votação. Pela ordem, vereador Valdevão 90, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, eu volto a essa tribuna aqui. Primeiro, em cima da questão do companheiro Olívio, que ele já levantou no dia 13 da sessão passada, que os fatos que ocorreram com o vereador Paulo de Souza Félix foram apurados aqui e foram tomadas decisões por essa casa. E eu, como membro, como vereador, fui a investigar essa questão. Se realmente essa casa não tinha prevaricado do seu direito, do seu dever. E apurando esses fatos, ao qual é sob o processo, vários processos que o Paulo de Souza Félix responde, tá certo? Ao qual foi reaberto agora dia 6 de julho e dia 26 agora de setembro, eu tive procurando, vereador Olívio, nos anéis da casa, eu tive procurando no fórum, e eu não encontrei o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não encontrei nos anéis da casa, não encontrei no fórum, eu encontrei sim o pedido da juíza Flávia Castellari, que diz, senhor presidente, pelo presente tenho a honra de dirigir-me a vossa senhoria a fim de comunicar a decisão proferida nos autos do epígrafe, conforme a cópia que segue em anexo, a qual apresenta para o conhecimento e providências cabíveis, inclusive a respeito da responsabilidade do seu mandatário popular, o réu Paulo de Souza Félix. Então, há esse pedido, e aí esse pedido veio para casa, sim, no dia 26 de janeiro, tá certo? Chegou a essa casa, e a Comissão de Redação e Justiça não deu nenhum parecer sobre o pedido da juíza. Quem deu o parecer, na época, foi o presidente da casa, que não era o seu papel, não era de poderio do papel. E eu estava como vereador na época, e muitos aqui, se eu não me engano, o vereador Wagner e outros, e lembra muito bem que esse assunto não foi debatido nessa casa. E nunca foi debatido em mandato nenhum os crimes que o Paulo Félix cometeu nessa cidade. Infelizmente, vereador nenhum talvez não tenha tido a coragem de vir aqui e debater os crimes que o Paulo Félix cometeu nessa cidade. E que todo mundo sabe. E que é de conhecimento da imprensa, que é de conhecimento das autoridades, e que é de conhecimento dos munícipes, e que é de conhecimento dos vereadores dessa cidade. E que todo mundo sabe disso. Mas nunca foi apurado. Essa casa nunca se manifestou sobre os crimes que o senhor Paulo Félix cometeu nessa cidade. E foram vários. E não é eu que estou dizendo. É o Ministério Público. O Paulo de Souza Félix subiu aqui na tribuna passada, na sessão retrasada, dia 13, e disse que tinha assinado. Isso aí eu já resolvi. Assinei o TAC. Eu procurei. Não tem lá a assinatura do senhor Paulo Félix. Quem assinou o TAC foi o Ministério Público,
a prefeitura e os basiles das terras que o senhor Paulo Félix loteou, clandestinamente, irregular. E aí, no primeiro relatório da polícia, na investigação do IPTU, está lá citado lá no Novo Horizonte. Só que sumiu. No segundo relatório ela já não apareceu. Mas ela é citada 9 vezes. Mas depois que o senhor Paulo Félix entrou na comissão, isso aí, não sei para onde foi, alguém prevaricou. E aqui essa casa não pode prevaricar. Ele cometeu o crime e cabe a nós a julgar o que é que ser feito com esse vereador. Não dá para continuar, senhor Paulo Félix, pregar aqui o senhor da verdade, o senhor da moralidade, com vários crimes que tem nas suas costas, cometido contra os cofres públicos dessa cidade, ao qual onerou, talvez o valor seja muito maior do que o IPTU que foi desviado. Porque foram vários loteamentos criados clandestinamente, irregular nessa cidade. Pode puxar nos anéis da casa. Você sabe quando ele cometeu esses crimes? Quando o senhor Fernando Fernandes era prefeito, que era do seu partido. Quando o secretário de habitação, o senhor Tadeu, engenheiro Tadeu, era secretário de habitação, esse aí era quem acobertava. E é de tanto que eles ficaram com vários loteamentos. Loteamentos em seus nomes, nome de família. E aí essa casa não apura? Será que vamos prevaricar? Foi para isso que nós fomos eleitos? Aqui tem que apurar sim. Tem que apurar os fatos cometidos por esse cidadão. E não dá para o Paulo Félix continuar nessa comissão que aprontou e fez vários crimes nessa cidade. E aí quem é que o vereador que quer prevaricar? Quem é o vereador que quer prevaricar? E quero dizer, nas minhas ausências, nas audiências públicas, eu estava investigando sim, estou investigando, porque muitos crimes foram cometidos nas administrações passadas e não foram apuradas. A 19 é uma empresa que eu fui lá em Santana de Parnaíba, ao qual o endereço dela, nunca existiu essa empresa em Santana de Parnaíba. Estamos fazendo sim várias investigações. Inclusive, esse pedido da juíza, que mandou em 2006 para essa casa, a Comissão de Justiça e Redação prevaricou. Não teve coragem de dar o parecer e trazer aqui para debater no plenário. E aí, contando com a sua contribuição, presidente, e aí cabia sim ao senhor Paulo Félix, que é um réu, se defender diante do parecer da Comissão de Redação e Justiça. Só que acobertaram, e o presidente da casa, na época, o doutor Maurício André, foi quem deu um parecer para a juíza, respondendo que a Câmara aqui não ia se manifestar, que era a Justiça que tinha que resolver essa questão. Mas não era a Justiça, era essa casa. E esse assunto nunca foi debatido. Puxe nos anéis da casa. Eu já puxei. Não consta. Não consta. É vários crimes cometidos por esse vereador nessa cidade. E que nunca essa casa teve coragem de debater e vir trazer esse assunto aqui à tona. E eu quero dizer, senhor Paulo Félix, tenho coragem de debater com o senhor aonde o senhor quiser. Aonde o senhor quiser. Eu estou preparado para fazer essa discussão. Mas vai caber ao povo e a esses vereadores fazer o julgamento correto dos crimes que o senhor cometeu. E não é eu que estou dizendo que o senhor cometeu crime. Quem está dizendo é a justiça. Quem está dizendo os crimes que o senhor loteamento, teve até gente morta ali no Samorrites. Famílias que morreram porque era um lixão e foram fazer lá um poço cartesiano e morreu 2 cidadãos. Porque o senhor loteou lá o lixão que trazia o lixo de São Paulo junto com o senhor Tadeu, engenheiro Tadeu, com a sua empresa. E ali a família perdeu 2 cidadãos da sua família. Então é aqui que nós temos que se apurar. O vereador aqui não pode se acovardar. Vestiu, botou essa gravata, foi eleito, saiu para a urna, pediu voto, foi eleito, tem que fazer o seu papel agora aqui. Tá certo? E esses crimes, nós vamos, já está na justiça, está no Ministério Público, tá certo? A casa tem que dar o seu parecer. A Câmara tem que se manifestar. Seja hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou em qualquer outra sessão. Essa comissão, esses companheiros têm. E eu não estou pedindo para acabar a comissão não, viu?
Não estou pedindo. Que o presidente troque o membro da comissão e os trabalhos de continuidade amanhã às 10 horas. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Souza Félix. Pelo 102, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse debate promete ser longo e a verdade vai prevalecer, como sempre foi. Em primeiro lugar, se eu for no fórum ou em alguns lugares pegar a informação da ficha criminal do vereador 90, eu tenho que levar um carrinho de mão. Tem que pegar um carrinho de mão ou então uma van ou uma picape para trazer tudo. Senhores, eu nunca fui denunciado por estupro. Eu nunca fui denunciado por mandante de crime. As minhas mãos não têm mancha de sangue de ninguém, nem de animal. Sou homem da paz. O vereador 90 está envolvido em falsidade ideológica. Está envolvido em tanto crime que eu não vou. E eu não sou polícia, vereador. Quem tem que cuidar do senhor é a polícia. É a justiça e a polícia. Que, aliás, está fazendo um trabalho muito bom na nossa cidade. Quando o vereador fala sobre os loteamentos, o senhor vai falar só sobre isso. O senhor não vai falar outra coisa. Porque nós fizemos, à luz da lei vigente da época, se o senhor for nos loteamentos, eu estou falando agora, senhor, eu fiquei quietinho, o senhor fica quieto, por favor, fica quietinho. Quietinho, que eu fiquei quieto, o senhor fica também. Aqui, senhor, a truculência não vence. Não adianta o senhor ficar aí resmungando. Então, o vereador vai falar sobre isso. Vai nos loteamentos nossos. Água, luz, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, iluminação pública, escola, creche, todos eles. Tem loteamento na cidade que tem 30 anos não tem rede de esgoto. Todos. Todos eles. Todos eles, os cidadãos morando com dignidade. Todos eles. O vereador se equivoca. Quem vai falar isso é o presidente da Comissão de Justiça da época, o vereador Olívio. Sobre o que ocorreu. E a justiça não está mandando fazer nada aí, não. Está mandando tomar as providências cabíveis, se houver providências cabíveis. E a Câmara examinou e viu que não tinha providência cabível a tomar nenhuma. E essa votação foi para o plenário, essa questão. Então, o vereador 90, que é o omisso da comissão, está prestando um serviço. O senhor está prestando serviço aqui, vereador, de pau mandado, e nós sabemos de quem. O vereador está com essa ênfase para investigar o Paulo Félix, porque não tem essa ênfase para investigar a Conan, para investigar o Toga Onerosa, para investigar a roubalheira que aconteceu na prefeitura. O senhor falou que eu tinha dado baixa de IPTU, já não fala mais. Não fala porque é mentira. Até outro dia o senhor veio aí com um caderno na mão, dizendo que eu tinha dado baixa de IPTU, o senhor já abandonou isso. Porque o senhor sabe que eu tenho 25 anos de mandato nesta casa, e eu nunca fui acusado de crimes hediondos. E esse que o senhor está falando, está lá, nos finalmente. Todos vão receber suas escrituras, todos vão ter resguardado os seus direitos. Tá? E se isso se aplica a mim, se aplica a Cooperativa Vida Nova também. Lá no requerimento, nesse caderno. Nesse caderno aqui, vereador, senhores, senhoras, tem centenas de citações da Cooperativa Vida Nova. Centenas! O vereador Aprício está envolvido em baixa indevida? Porque assim como a sua cooperativa, vereador Aprício, a minha, vem lá o nome do compromissário. Ele é que foi lá e fez. Não foi o Paulo Félix. Não foi a Cooperativa Novo Horizonte. Centenas de vezes sua cooperativa é citada. Mas não interessa para o vereador falar isso. É o Paulo Félix. Não tem uma baixa minha irregular. Em todas essas 500 páginas, não tem o meu nome envolvido em baixa irregular aqui. As duas que a Conan disse e não era baixa irregular, eu comprovei os pagamentos e tem até um 007 na praça aí dizendo que está fazendo peritagem no documento, ver se não foi falsificado. Vai fazer peritagem e vai ver que o documento é verdadeiro. Foi pago no caixa, no banco. Foi pago na caixa 888, como diz o cidadão. E tem gente respondendo processo e vai responder muito processo aí. Muito. Um já foi indiciado. O secretário de Comunicação, Mário de Freitas,
já foi indiciado na seccional por formação de bando e crime contra a administração pública. Por enquanto. E outros, com certeza, serão. Veio aqui no dia em que o vereador 90 estava aqui, que podia ter falado da polícia, o que ele não fala, no dia que ele virou cordeiro aqui na frente dos lobos, né? A polícia estava ali e alguém perguntou, o vereador Paulo Freire está sendo investigado? O delegado de imediato falou, não está sendo, não tem nenhuma denúncia contra o vereador Paulo Freire, não está sendo investigado. Por que o vereador 90 não perguntou para ele? Eu estou sendo investigado, senhor? Não falou. Vai falar? Vai falar? Fala nada. Fala nada. O lobo virou cordeiro. Então, senhores, vereador 90, eu concordo com o senhor no julgamento popular. Na última eleição, o senhor bateu na trave, correu na linha, o bandeirinha deu o gol, porque o juiz não ia dar. O senhor bateu nas duas traves, quase não entra. Está aqui. Se eu tivesse cedido um pastor para apoiar o vereador Thales Franco, o senhor era vereador, né? Mas eu, vereador 90, não tenho medo da sua truculência. Os seus argumentos são fracos. Os seus argumentos são baixos. Os seus argumentos são fracos. O senhor não vai conseguir entregar o que o senhor prometeu. Esta comissão especial de inquérito é a resistência desta casa. É o espírito dessa Câmara que está na comissão especial de inquérito. Essa comissão não se vende e não se rende. Eu tenho certeza e confio no espírito também do plenário que criou esta comissão. Eu estava lá no dia que os 10 vereadores assinaram para criar essa comissão especial de inquérito. Talvez, quando o senhor insistiu tanto para mim vir na comissão especial de inquérito, quando eu saí da liderança do governo para ir para a comissão, talvez o senhor vislumbrasse assumir a liderança do governo. Mas sabe o que o senhor não é? Porque o prefeito também não confia no senhor. Não, o senhor não confia. Se eu falasse de público que o prefeito já falou do senhor, o senhor não falaria mais com ele. Sei lá se falaria, também vai saber. Né? Mas, se eu repetisse aqui o que o prefeito já falou sobre essa pessoa, ele coraria dos adjetivos mais pesados que eu já ouvi sobre um político nesta casa. E por isso, que se o senhor queria ser líder do governo, infelizmente, o doutor Evilásio parece que não vai confiar no senhor. Né? O senhor está fazendo esse papel. Tempo, vereador. E peço para o senhor que esse debate continue e nós vamos enfrentá-lo, vereador 90. Está em votação, em discussão, os dois requerimentos que foi pedido destaque. O requerimento de número 276 e 275, de autoria do vereador Thales. Senhores vereadores, a voto pelo painel eletrônico. Enquanto os vereadores fazem